cá, para esse nosso encontro, eu fiquei pensando nas várias possibilidades e nas várias falas que nós podemos ter. Eu fiquei pensando exatamente nas pessoas, e você em particular, que está sofrendo agora, para você que se separou, para você que vive a inevitabilidade das separações, para você que vive, para você que é uma mãe solteira, para você que não consegue emprego, para você que vive todo dia procurando uma resposta, uma saída, para que você não cometa, inclusive, não atente, inclusive contra você mesmo. O que a gente diz para uma mãe que perdeu um filho? O que a gente diz para um chefe de família que, num determinado momento da sua vida, não consegue mais emprego porque fez 50 anos de idade e ele tem que levar o pão nosso de cada dia para a sua família? O que é que a gente diz para esse chefe de família? O que a gente diz para a moça que engravidou e que é mãe solteira e que precisa trabalhar e que precisa sustentar o seu filho e não tem com quem deixar o filho, mas tem que deixar com alguém? O que a gente fala para essas pessoas? É nesse momento que a gente mergulha dentro de nós mesmos e procuramos dentro da gente, lá no nosso cerne, aquele falador silencioso que fala com a gente todos os dias, mas que nós teimamos a não ouvir. Porque Deus, o anjo, o mestre, não importa a denominação ou o nome que você queira usar, fala o tempo todo com a gente. Porque Deus é fracionado dentro de cada ser. Não esse Deus humanizado que está andando aí pelas ruas, pelas igrejas, em que as pessoas compram esses dogmas e o seu lugar no céu. Não é desse Deus que eu estou falando, não é desse falador silencioso que eu estou falando. Eu estou falando lá do seu guia protetor, do seu mestre. Eu estou falando lá do seu santinho que você acende a vela. Eu estou falando da sua fé, dessa fé capaz de mudar o rumo da sua vida. Você sabe por quê? Porque Deus quer que nós caminhemos pela vida falando de amor, impulsionando as pessoas para frente. Porque Deus, a gente chega e fala com a gente, nessa voz silenciosa que habita o nosso cérebro e na nossa alma. Mas em alguns momentos, Deus precisa que eu me torne um instrumento dele e fale para as outras pessoas. E o que eu quero falar para você é assim: você sabe o seu sofrimento que é muito grande? A sua dor que é muito grande? Sabe? Dói muito, não dói? Muito dorido? Tem gente que dói, que sofre dores muito maiores que a sua. Existem ausências muito maiores que a sua. Sabe, tem uma passagem que uma senhora foi procurar o Buda e falou para ele assim: Buda, o meu filho está morrendo e eu preciso que o senhor me dê um antídoto para que o meu filho não morra. Ela queria ali uma solução do mestre, que era o Buda, para o filho dela não morrer. Natural, qual é a mãe que quer que o seu filho morra? O Buda ficou em silêncio, observando aquela mãe que sofria na frente dele, e ele fez, entre a pergunta e a resposta, ele deu a ela o prazer e a presença do silêncio dele. Depois ele falou para ela assim: eu posso ajudar o seu filho voltar à vida, que o filho dela já estava praticamente morto. Mas antes, você vai fazer o seguinte: você vai sair e vai andar de aldeia em aldeia, de casa em casa, de família em família, e você vai pedir que eles te deem um copo d'água. Mas essa água que você vai pegar e depois vai levar para o seu filho beber, e o seu filho vai acordar do sono da morte, essa água só pode sair de uma casa, de uma família que nunca perdeu um ente querido, de uma família que nunca teve um filho, que um filho tenha morrido nessa família. Mas a mulher, ela ouviu o que ela queria ouvir, que se ela encontrasse uma família, encontrasse uma casa, que tivesse nessa casa um copo d'água com a cura necessária, já que o Buda está precisando para ela, ele levaria, umedeceria os lábios do filho dela e ele voltaria à vida. E ela foi de casa em casa, e a cada casa que ela batia, cada porta que ela batia, as pessoas diziam: não, é claro, dou o copo d'água, nós podemos colaborar, sim, é lógico. Quando ela dizia assim: mas nessa casa já houve o sofrimento da perda da morte? Aí a pessoa dizia: já perdemos um ente querido aqui.
ela dizia, então não posso aceitar essa água. E ela ia para uma outra casa, para uma outra casa, para uma outra casa, e ela não encontrava, e ela voltou para casa e ficou em silêncio, porque ela notou que em todas as casas que ela bateu, ninguém tinha água que pudesse salvar o seu filho. Até que ela voltou ao Buda, depois de um tempo de silêncio, e disse para ele, aprendi no silêncio e na sabedoria das suas palavras, refletindo que a dor da perda é impossível na vida do ser humano. E foi dessa maneira, a partir do silêncio, do exercício do silêncio, que ela descobriu que para viver o amor, para viver a não perda, teremos que perder. Para que nós não soframos, teremos que sofrer. Porque a inevitabilidade do sofrimento e da perda é comum de todos os seres humanos. Mas para isso, nós precisamos em algum momento ouvirmos a voz silenciosa do Mestre que bate na nossa porta e diz, aqui já morreu alguém? Aqui alguém já sofreu? E a gente humildemente diz, já, como em todas as outras casas do mundo e do planeta. Então eu não sou o único que sofre no mundo. Eu não fui o escolhido da vida para viver do sofrimento. Muito pelo contrário. Eu aprendi que a vida é dinâmica e que esse ato de perder e de ganhar, de dar e de receber, é comum a todas as pessoas. O que eu preciso é aprender a viver comigo e não buscar no exterior as fórmulas mágicas, porque dentro de mim existe a força de Deus, essa fagulha sagrada e divina que nos impulsiona para frente e nos permite perceber que é possível ser feliz mesmo dentro do sofrimento. Mas para isso precisamos do silêncio. Não do silêncio da depressão, da distimia afetiva, daquele de apagar a luz e não querer tomar banho. Não é desse, não é o silêncio da ausência, mas é o silêncio de participar da vida, de participar do bom caminho da vida. Porque é necessário que todos nós caminhemos os caminhos necessários dos aprendizados. E para você aprender, você precisa ouvir. Por isso que Deus, diz esse ditado, inclusive oriental, que Deus, o Criador, nos deu 2 ouvidos e uma boca, para que ouvíssemos mais, falássemos menos e agíssemos com a boa intenção daquele que sabe viver os aprendizados a cada momento. Vamos ao intervalo e já voltamos já.